Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do Instituto Federal do Maranhão, do programa Novos Caminhos. Eu sou o professor Robson Mapelli Boado e estamos aí na disciplina de Game Design e agora vamos estar aí dando início à unidade 4, onde começaremos com o primeiro assunto, o primeiro tópico, que damos o nome aí de prototipação. Então essa será a primeira parte de prototipação. Então, primeiramente vamos falar sobre a fase da pré-produção. No projeto de um jogo, começamos com a ideia e vamos acrescentando detalhes. Com isso, formamos uma proposta de jogo a ser desenvolvida. Essa proposta pode ser usada para orientar a equipe de desenvolvimento. Também pode servir para negociar um contrato com investidores ou empresas que publicam jogos. Como discutimos na aula sobre a fase de concepção, essa proposta inicial não precisa ter todos os detalhes do jogo. No entanto, ela deve ter pelo menos um esboço das mecânicas, narrativa, estética e tecnologia. Nesse ponto, é possível entrar na fase de pré-produção. O principal objeto dessa fase é entender e, se possível, eliminar riscos do projeto. Um risco é uma dúvida que, se não for respondida, pode atrapalhar ou mesmo acabar com o projeto durante a sua produção. Por exemplo, imagine uma proposta de jogo para celular, em que o jogador precisa ficar girando o aparelho para jogar. É algo meio estranho, mas nas reuniões da fase de concepção parecia divertido. Nesse caso, o risco é que esse novo sistema de controle não seja tão divertido para os jogadores. Se isso acontecer, talvez o jogo seja um fracasso. Ao iniciar a fase de pré-produção, a equipe deve fazer uma lista dos riscos de projetos associados à proposta do jogo. Alguns exemplos de questões, de dúvidas são: o jogo é muito difícil para o público que queremos atingir. A narrativa pode não ser interessante. As imagens e animações do jogo vão levar muito tempo para serem criadas pelos artistas. O Game Engine em que escolhemos tem os efeitos especiais de vídeo que necessitamos para a produção do jogo. Além disso, é recomendável que esses riscos sejam colocados em ordem de importância. Ou seja, em primeiro lugar, ficam os riscos que podem causar mais problemas para o projeto. Com os riscos identificados, a equipe deve fazer um plano para tratar cada um deles. Talvez alguns deles possam ser eliminados com modificações da proposta do jogo. É claro que, se o risco está associado a um elemento central do jogo, isso pode não ser possível em outros casos. Um pouco de pesquisa pode ser suficiente para reduzir o risco. Por exemplo, entrar em contato com os desenvolvedores de Game Engine para tirar uma dúvida sobre o seu funcionamento. No entanto, há situações que não é possível remover a causa de risco, nem encontrar uma resposta pronta. Nesses casos, precisamos fazer um, 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 um,
Uma das formas de se fazer isso é com a construção de protótipos. Nós podemos associar a ideia de protótipo ao conceito de um modelo, discutido anteriormente. Um protótipo é uma versão simplificada e incompleta do jogo, ou seja, um pedaço do jogo que criamos para analisar uma questão específica. Esse processo de definir risco procura respostas de modificar a proposta do jogo, define a fase de pré-produção. E ela pode terminar de duas maneiras. Primeiro, se chegamos a um ponto em que temos uma proposta interessante de jogo e planos para controlar o risco. Segundo, se chamamos ao limite de tempo do projeto para essa fase. Por exemplo, contrato com o investidor pode estabelecer o prazo de 3 meses para a apresentação de um plano de projeto. Depois desse período, o investidor decide se o projeto continua ou não. Com base nos riscos, para ilustrar o uso do protótipo na pré-produção, vamos voltar ao nosso exemplo do jogo para celular, em que o jogador precisa ficar girando o aparelho. Podemos criar um protótipo na forma de um aplicativo simples que usa o mesmo sistema de controle. A própria equipe de desenvolvimento pode testar o protótipo, ou ele pode ser mostrado para as outras pessoas. Assim, podemos verificar se a manipulação do aparelho se tornou cansativo ou se é algo divertido. Mesmo se descobrir os problemas, podemos fazer a modificação na proposta do jogo imediatamente. É importante ressaltar que na fase de pré-produção, protótipos são criados para tirar dúvidas, ou seja, para reduzir os riscos do projeto. Caso contrário, o protótipo pode se transformar em um desperdício de tempo. Característica de um bom protótipo. Como estudamos anteriormente, protótipos de jogos servem para tirar dúvidas de projeto. Por isso, podemos identificar 3 características de um bom protótipo. Em primeiro lugar, o protótipo responde a uma pergunta. Isso significa que a pergunta deve ser clara. Em geral, ela vai estar relacionada ao risco do projeto. Também significa que mesmo antes de começar, o protótipo nós precisamos saber como ele vai fornecer a resposta. Esse planejamento de protótipo vai determinar a sua forma, o que está incluído nele. Além disso, um bom protótipo foi desenvolvido rapidamente e com baixo custo. A ideia de reduzir risco de projeto com protótipo depende, do custo. Dele ser baixo, se eu gastar muito tempo e dinheiro com os protótipos, eles passam a não valer a pena. Eu poderia ter simplesmente seguir em frente com o projeto. Protótipos são versões simplificadas dos jogos. Em muitos casos, eles não precisam nem usar a mesma tecnologia do jogo final. Vamos ver ainda nessa aula que protótipos podem ser feitos em papel ou simulados em alguns programas de computador. Por fim, o protótipo tem um tempo de vida limitado. Isso é uma consequência das outras duas características. Afinal, o protótipo é um pedaço de jogo
feito rapidamente para responder a uma pergunta. Quando temos as respostas, podemos jogar o protótipo fora e seguir em frente. Existe a tentação de reaproveitar parte do que foi programado no jogo final, mas isto deve ser feito com muita cautela, muito cuidado. Afinal, se o protótipo foi feito rapidamente, ele não foi programado de uma forma organizada e segura. Caso contrário, ele não é um protótipo e você gastou mais tempo do que devia nele. Uma situação em que o protótipo pode ser reaproveitada é na criação de outros protótipos. Nesse caso, se conseguir fazer isso, pode ganhar ainda mais tempo. Conhecendo essas três características, podemos perguntar como esses protótipos podem ser feitos. Antes de mais nada, precisamos pensar na pergunta a ser respondida. Se não sabemos se uma mecânica está muito complicada, precisamos de um protótipo para testá-la com os jogadores. Se achamos que uma tela de jogo pode ser confusa, o protótipo deve tratar dela. Se há dúvidas sobre a tecnologia, o protótipo deve ser um experimento com ela, tendo uma pergunta bem definida. Podemos planejar o protótipo através de programas de computadores, né? Alguns é necessário. Por exemplo, se eu quero saber se o Game Engine funciona bem em celulares, é preciso fazer programas para medir o seu desempenho. Outros protótipos podem ser simulados no computador, usando o programa de desenho ou de apresentações. Em alguns casos, podem também fazer protótipos com o papel, sem usar o computador. Nessa aula, vamos discutir esses diferentes tipos de protótipos. Então, pessoal, até a próxima, até a parte 2, e muito obrigado. Tchau, tchau.